Oi, galera! Hoje eu vou responder a seguinte pergunta. Existe algum bioma no mundo que não tenha grande biodiversidade? E da onde surgiu essa pergunta? Eu estava numa aula falando para os meus alunos que se cair em qualquer vestibular, Enem, que vocês estejam fazendo alguma alternativa que diga que bioma X do Brasil não tem grande biodiversidade ou bioma Y tem baixa biodiversidade, vai estar errada, tá? Porque todos os biomas do Brasil têm grande biodiversidade, inclusive o Pampa, inclusive a Caatinga, que podem ser biomas que talvez intuitivamente a gente tenha a impressão que não, mas eles também têm grande biodiversidade. E aí um aluno me perguntou, existe algum bioma no mundo que não tenha grande biodiversidade? E aí, como a área da biodiversidade é uma área mais dentro da biologia do que da geografia, eu fui pesquisar para descobrir, responder a pergunta dele. Porque eu sabia que a nível de Brasil não tinha, mas a nível de mundo não tinha essa informação. Muito bem. O que eu descobri não é possível afirmar que nenhum bioma do mundo tem pouca biodiversidade. Agora, o que sim é possível afirmar é que bioma X tem mais biodiversidade do que bioma Y, por exemplo. Então, floresta tropical tem mais biodiversidade do que a tundra, tá? De forma geral. Então, isso sim, ou seja, uma comparação entre biomas é algo possível de fazer. Mas afirmar que algum bioma do mundo não é muito biodiverso não é possível. Muito bem. E quais são os fatores que fazem com que um bioma tenha mais ou menos biodiversidade? Se a gente for olhar pelo campo da biologia, são outros fatores que vão ser levados em consideração, tá? Então, eu vou falar aqui a partir do olhar da geografia, que ele é menos específico nessa questão de vegetação do que o olhar da biologia, beleza? Então, as pessoas que estudam biomas, enfim, a sua distribuição no mundo, chegaram a alguns fatores que se percebe que são importantes para determinar maior variabilidade de espécies. Então, aqui eu estou tratando biodiversidade como se fosse maior número de espécies. Também dentro da biologia isso é uma discussão que para nós geografia não importa neste momento. Esses fatores são latitude. Então, quanto menor a latitude, ou seja, quanto mais perto do Equador, tende a ser maior a biodiversidade do que conforme a gente vai se afastando do Equador, conforme a gente vai aumentando a latitude em direção aos polos. Por quê? Porque assim, a biodiversidade animal, aqui a gente vai pensar em biodiversidade animal e vegetal. Tá? Para biologia tem aqueles outros reinos muito loucos que eu não manjo nada. Mas enfim, para geografia o que a gente vai pensar é em biodiversidade animal e vegetal. A biodiversidade animal, ela depende da grande disponibilidade de vegetais. E para que a gente tenha grande variedade de vegetais e de plantas, a gente vai ter, por exemplo, a gente precisa de sol, tá? Por quê? Porque as plantas fazem aquele processo de fotossíntese, de produzir sua alimentação e todos os seus processos metabólicos envolvem o sol. Então, quanto maior a disponibilidade de sol, tende a ser maior a reprodução de vegetais. Então, o sol é um fator importante que tem mais nas baixas latitudes. Também a água é um fator muito importante para geração de biodiversidade e produção de vida. Inclusive, as maiores biodiversidades, ou a maior biodiversidade, está nos oceanos e não nos continentes, tá? Então, a água é um fator muito importante. E também, em geral, próximo ao Equador, a gente vai ter bastante precipitação, ou seja, bastante chuva, que é bastante água. Então, também por isso, em baixas latitudes, a gente tem essa tendência de ter mais produção de vegetação, reprodução de vegetação e biodiversidade, que vai também gerar maior biodiversidade animal. Então, o sol é importante, ou a latitude é importante, a precipitação ou a água é importante. Fator altitude, como é que ele trabalha com essa questão de biodiversidade? Quanto maior a altitude, menor a biodiversidade. Por quê? Porque, primeiro, diminui o oxigênio, o nitrogênio, os gases atmosféricos disponíveis, que são gases importantes para o processo metabólico, para o processo de reprodução, para o processo de respiração. E esses gases, quanto mais a gente sobe na atmosfera, menor é a sua disponibilidade. E também a questão da área, tá? Se percebe que áreas menores tendem a ter menor biodiversidade do que áreas maiores. Então, por exemplo, ilhas tendem a ter menor biodiversidade, menor número de espécies do que continentes. E aí, conforme a gente vai aumentando em altitude, em altura, digamos assim, na montanha, subindo na montanha, para vocês fazerem a imagem mental, também a gente vai tendo uma menor área. Então, isso também ajuda a fazer uma diminuição no número de espécies que vivem em alta montanha, tá?
Outra coisa que modifica a biodiversidade, aí pensando em termos de corpos d'água, né, ou seja, mares, rios, é a profundidade. Em geral, quanto maior a profundidade, menor é a biodiversidade. Existem exceções, mas em geral é isso. A menos nas águas tropicais, que tem os recifes de corais, essas coisas são uma exceção a essa regra. Então é isso. Esses são os fatores que vão fazer com que alguns lugares tenham mais biodiversidade do que outros. Então é possível a gente comparar, dizer que, por exemplo, a floresta tropical tem mais biodiversidade do que a tundra, mas não é possível dizer que a tundra tem pouca biodiversidade. Então, esta afirmação para qualquer bioma do mundo, ela estará errada porque todos eles têm uma grande quantidade de espécies que ali vivem. Beleza? Beijo!